antes de tocar essa parte da reunião, que é o evento que, historicamente, né, o Conselho tem feito para debater os temas ligados ao Dia Internacional da Mulher, e com a reunião ordinária no dia 14 de março, né, também a gente vai fazer esse debate. Lembrando que hoje é um dia muito importante, simbólico, da luta por justiça por Marielle, que há 6 anos ela foi brutalmente assassinada no Rio de Janeiro, juntamente com o Anderson. Então, a gente diz Marielle... Presente! Marielle... Presente! Marielle... Presente! Anderson... Presente! Anderson... Presente! Anderson... Presente! Também gostaria de lembrar que hoje, há 27 anos, é comemorado o Dia Internacional de Luta pelos Rios, pela Água e pela Vida. Os atingidos por barragens têm feito lutas extraordinárias no Brasil inteiro, na América Latina e no Brasil. Então, hoje também é o nosso dia de fazer as nossas lutas atingidos por barragens, os atingidos por barragens. Já de imediato, eu começo o tema da nossa mesa, que hoje a gente vai construir debates. O objetivo desse debate aqui que a gente traz, então, é para reflexão, para acúmulo de conhecimento, para todo o esforço que nós temos que fazer enquanto Conselho Estadual de Direitos Humanos para acumular sobre o tema das mulheres. Então, o tema que a gente foi construindo para essa mesa é Mulheres e Direitos Humanos, um debate necessário. E, para isso, nós temos 3 convidadas ilustres. Nós temos a presença da companheira Débora Duprá. Gostaríamos de pedir aqui aos presenciais uma salva de palmas para a companheira Débora de tiragem. Então, remotamente conosco, a Débora é advogada, é subprocuradora-geral da República, aposentada. Uma grande honra contar contigo, Débora, nesse momento. Também a gente tem a presença da companheira Fabiane Dutra, uma salva de palmas para a Fábio também. Gostaria que a Fábio já viesse aqui para a mesa, se somar do meu lado. A Fábio é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e também faz parte da UBM. Gostaria também de convidar a Ângela Ruschel, uma salva de palmas para a companheira Ângela. Ela é psicóloga e é também do Fórum Aborto Legal do Rio Grande do Sul. Por favor, Ângela, venha até aqui conosco nessa mesa. A gente começou um pouquinho atrasado, mas a metodologia que a gente propõe é a seguinte. A gente vai, então, já de imediato passar para a Débora Duprá, para a doutora Débora fazer uma intervenção de 15 a 20 minutos. Débora, a partir desse tema, né? Também gostaria depois, logo em seguida dela, para as 2 companheiras que aqui estão ao meu lado, uma intervenção de 13 a 15 minutos, para a gente tentar encerrar até às 15 horas, depois do tempo de fala delas, também a gente abrir algumas poucas intervenções conforme o nosso tempo que teremos. Então, Débora, por favor, sejam muito bem-vindas. Se quiser complementar as informações, a Débora é uma lutadora ferrenha dos direitos humanos, fez historicamente na sua vida essa defesa dos direitos humanos, então é uma honra muito grande estar com você aqui nessa reunião do Conselho Estadual de Direitos Humanos aqui do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Débora. Muito obrigada, Alexandra. Muito obrigada pela forma carinhosa como você apresentou. É uma honra minha participar de uma reunião do Conselho e principalmente nesse contexto de lutas sobrepostas, né? Nós temos a celebração do Dia das Mulheres, temos a morte de Marielle e Anderson, enfim, temos material suficiente para uma reflexão longa. Toda vez que eu costumo tratar do tema de direitos, eu procuro fazer uma certa genealogia, né? Buscar um pouco o passado para entendermos o presente. E eu vou começar fazendo essa análise de em que momento a questão de mulheres ela se torna uma questão importante para o direito, né? Quero lembrar que, no mundo ocidental, a dominação masculina ela é histórica, ela está quase na gênese da história do Ocidente. Basta ver que a religião principal do Ocidente, pelo menos durante muito tempo,
ela tem uma ideia, digamos, emblemática, em que a mulher ela surge de um excesso indesejado do homem. Eva é uma costela de Adão, é uma parte desnecessária do corpo dele que vai formar uma mulher, quase como seu complemento. Mas a institucionalização da figura da mulher e seu espaço social vão surgir muito fortemente no século XVIII. Curiosamente, o século das revoluções francesa, norte-americanas, as revoluções que introduzem igualdade, fraternidade na concepção de mundo, junto com movimentos como o iluminismo e junto com a teoria política que mais funda a sociedade, a modernidade ocidental, que é a teoria do contrato social. E aí há uma paródia a respeito da teoria do contrato social num livro clássico para mulheres, né, que é O Contrato Sexual, da Carol Pateman, que ela pergunta, mas nós estávamos aonde na hora de assinar esse contrato? E é interessante porque a teoria do contrato social ela é uma teoria que pressupõe uma situação inaugural, uma situação fictícia, obviamente, mas em que as pessoas se sentam e, numa relação de absoluta igualdade, vão fundar os pilares de uma convivência coletiva, de uma vida em comum. Né? Então, a Carol pergunta, mas, enfim, nós estávamos aonde nesse momento? E depois vários desdobramentos dessa paródia vão surgir no contrato racial, no contrato onde estavam os escravos e as escravas. Nós estamos falando do século XVIII. Escravidão, na América, ela era, enfim, ela era um fato. Vamos falar do contrato colonial, onde estavam as indígenas, os indígenas. Nós estamos em período colonial. Né? E aí nós vamos entender que esse direito é um direito que vai instituir um regime de dominações. Por quê? Qual é o meio, qual é o expediente? É a divisão entre o espaço público e o espaço privado, o espaço das discussões públicas e o espaço da família, o espaço do cuidado. E aí, Kant, por exemplo, né, em Metafísica dos Costumes, ele vai dizer só pode estar no espaço público quem tem razão pública, quem tem capacidade de pensar universal, quem tem capacidade de pensar e deliberar sobre os grandes destinos dessa vida coletiva. E quem vai ser esse sujeito com capacidade? Vai ser esse homem branco, letrado, urbano, que está iniciando na vida urbana. As mulheres elas vão ser consideradas como dotadas apenas de uma razão particular, muito mais movidas pelo afeto do que pela razão, muito mais movidas pela natureza do que pela cultura. E aí nós vamos ter, junto com as mulheres, certamente, os escravos, os trabalhadores, as pessoas com deficiência, os idosos, as crianças, todos aqueles que não fazem parte da vida coletiva. E o direito, além de criar uma série de regras para a família, então o direito passa a disciplinar esse ambiente privado, ele vai começar a disciplinar categorias como capacidade, incapacidade e a representação. Porque como é que fica a tal da história do contrato social? E aí, mais uma vez, os teóricos vão explicar, não, o Kant vai falar isso, as mulheres elas têm um direito antes do contrato. Mas elas reconhecem que elas não têm capacidade, então elas vão instituir, elas vão outorgar para os homens uma procuração para representá-las na vida pública. E isso vai acontecer com os escravos, com os trabalhadores, enfim, a figura da representação. Então, o direito começa a trabalhar com incapacidade, representação, família, e uma ideia muito cara para a teoria do contrato social é a propriedade privada, porque ela é que vai justificar esse regime de dominação. Pela teoria da propriedade, cada sujeito é proprietário da sua pessoa. E como ele é proprietário da sua pessoa, ele pode ceder essa propriedade. Então, a mulher, quando ela ingressa num casamento, ela estabelece um contrato conjugal por meio do qual ela pode ceder a sua posse para o marido, por meio do qual ela cede a sua posse para o marido. Por isso que ele vai ser senhor dela e representá-la. E por isso ele é senhor dos escravos, porque os escravos, no momento anterior,
teriam também transferido a sua propriedade para o senhor. É interessante porque a gente está falando dos grandes iluministas. Locke era dono de escravos. Kant flertou muito, justificou muito a ideia da escravidão, né? E, portanto, é engraçado que a primeira luta das mulheres, que se inicia no século XIX, é uma luta que vai aproximar o movimento das mulheres do movimento anti-escravidão. Por quê? As mulheres vão dizer: nós queremos salário. Nós, como os escravos, trabalhamos sem receber. Nós, como os escravos, não temos nome, porque quando casamos, ficamos com o nome do marido. Os escravos, quando chegavam em terras colonizadas, eles eram identificados por um prenome que o senhor dava, e a esse prenome era acrescido o nome do senhor. Então, as lutas, elas eram lutas, a luta das mulheres, elas bebiam muito na água do movimento abolicionista. Agora, essa ideia, essas ideias, essa aproximação entre família, propriedade, Estado, elas não são ideias aleatórias, elas estão absolutamente ligadas e são funcionais àquele capitalismo que emergia na ocasião. Né? O Engels vai ter uma obra que é a origem, ele vai juntar essas categorias, né? A origem da família, da propriedade privada e do Estado. E ele vai dizer, olha, a primeira dominação de classe é a dominação do homem sobre a mulher, é a primeira dominação. Né? Então, enfim, as lutas, elas começam, esse padrão de dominação, ele começa a ser identificado a partir de classe, raça, gênero. Né? E aí, enfim, isso continua nesse caldo, digamos, cultural, ético, moral, religioso, por muito tempo. As lutas se travam dentro desse contexto ainda do contrato social, até que a gente tem o grande fenômeno do Holocausto, da eliminação dos diferentes, enfim, e portanto, a reinauguração de um regime de direitos mais atento à diversidade, como ocorre com a própria Declaração da ONU, os pactos internacionais de direitos civis e políticos, sociais, econômicos, culturais, ambientais. Enfim, nós vamos ter regimes diferentes que vão procurar tratar agora mais de igualdade substancial e não formal. Mas, de fato, a luta avança na década de 60. E aí, por um fenômeno que acompanha o pós-guerra também, porque o pós-guerra, enfim, o trauma que ele cria na sociedade ocidental obriga o mundo a buscar soluções de toda forma, e uma solução econômica também, diante da catástrofe provocada por esse período de guerra, foi a figura do Estado de bem-estar social. O Estado provedor de direitos, o Estado que assegura direitos. E o Estado, ao assegurar direitos e, ao mesmo tempo, buscar implantar a igualdade material, principalmente entre homens e mulheres, ele vai assegurar às mulheres uma rede de direitos, uma rede de apoio que é fornecida pelo próprio Estado, como são as creches, né, a educação escolar em 2 turnos, que permitem às mulheres saírem do lar e ingressarem no mercado de trabalho, porque o Estado vai cuidar, vai assumir para si as tarefas de cuidado que lhes eram próprias. Mas, mais do que isso, a década de 60 é uma década de efervescência de vários movimentos de luta por direito. Então, o movimento negro, Black is Beautiful, o movimento gay, e as grandes paradas gays começam na década de 60, e isso vai desestabilizar essas noções próprias de família, de propriedade, trazendo novas ideias a respeito de conformações familiares, a interseccionalidade, porque se entende que há uma dominação masculina branca, ocidental, colonial, e que esse é um padrão que atinge os direitos de uma maneira geral, né? E que não há uma dominação superior à outra. Há um padrão que atinge, às vezes, mais severamente, mulheres negras de sociedades colonizadas por conta de interseccionalidade. Mas o padrão de dominação
é o mesmo. Então, essas lutas todas elas tiveram êxito porque havia um Estado que as amparava também, um Estado que transformava em política pública aqueles direitos pleiteados. Acontece que, junto e em disputa com o Estado de bem-estar social, daqui a pouco eu acabo, gente, eu sei que eu estou fazendo, porque eu vou chegar aqui no Brasil muito rapidamente, junto com a teoria do Estado de bem-estar social e da implementação dessa teoria keynesiana, surge a teoria do neoliberalismo, que ela é para se confrontar ao estado de bem-estar social. E o que ela tem de específico? Foucault vai tratar disso em Nascimento da Biopolítica. O que tem a teoria do neoliberal de novidade? É que o econômico ele satura todos os espaços sociais. Ele satura, o Estado vai se comportar como se fosse uma empresa e os indivíduos vão se conformar como se fossem uma empresa. E isso numa relação de competição entre eles, não mais em busca de igualdade, mas sim numa relação de competição, porque cada um, como uma empresa, quer ser mais bem-sucedido que o seu concorrente. Mas, muito fortemente, o neoliberalismo vai tratar da família, porque como o Estado sai, o Estado ele é apenas uma empresa, ele não tem que cumprir qualquer papel social, a família volta a ter que ter um protagonismo. E a família nos moldes da família ocidental tradicional, com as suas regras próprias de hierarquias naturalizadas, de hierarquias que não são percebidas, né? Então, o neoliberalismo ele começa a ficar hegemônico no mundo. Ele, como ideia, ele também acompanha o pós-guerra, mas ele começa a ficar hegemônico no mundo lá no final da década de 70 e início da década de 80. E aí nós viemos para o Brasil, né? O Brasil ele vinha de uma ditadura na final da década de 60, atravessando a década de 70, entrando nos anos 80, e ela acumulou várias lutas nesse período, várias lutas foram geradas nesse período, várias lutas se encontraram, e a Constituição de 88 ela é muito o resultado dessas lutas coletivas que buscaram estar no direito, transformar o direito, fazer o direito acolhedor às suas pretensões. Ou seja, é uma sociedade colonizada que vai ter o resultado dessas lutas que foram consolidadas no mundo ocidental após a Segunda Guerra Mundial, só 40 anos depois, né? Tanto que a Constituição, uma Constituição de caráter emancipatório, ela já nasce com uma cunha, ela nasce com uma categoria que acumula camadas de dominação, que são as empregadas domésticas. Elas, na Constituição de 88, elas tinham direitos inferiores ao restante dos trabalhadores. Foi preciso uma emenda constitucional para que as domésticas tivessem direitos plenos, né? Reproduzindo aquela ideia da mulher negra, o espaço geográfico do ambiente doméstico, né? Reproduzindo a senzala e a casa grande, né? Lá naquele quartinho mal arejado. Mas, enfim, de qualquer maneira, é uma Constituição que nasce com a perspectiva do Estado de bem-estar social, né? Com uma Constituição provedora de direitos, uma Constituição que fala de orçamento, que reserva percentuais desse orçamento para a saúde, para a educação, para a reforma agrária, enfim, vai tratar do ambiente doméstico, acabando com todo tipo de dominação no ambiente doméstico, reconhecendo que o ambiente doméstico é um local de violência. Então, pela primeira vez, o direito brasileiro chega no ambiente doméstico para regular as relações que ali se travam, né? Então, a violência doméstica está prevista na Constituição, uma Constituição que investe muito na igualdade como utopia, né? Reconhecendo que é uma sociedade profundamente desigual, e no artigo 3º, ali projetando uma sociedade mais justa, uma sociedade que supera os seus legados, tanto raciais, patriarcais, sociais, coloniais, e vai reconhecer direitos de crianças e adolescentes, inclusive em relação aos seus pais, enfim, uma educação voltada para a cidadania, está lá como o primeiro objetivo da educação. Isso tudo se desmonta. Esse desenho constitucional ele foi fortemente afetado no governo Temer por conta, principalmente, da emenda do teto de gastos. A emenda do teto de gastos, que ela é de 2016, no primeiro ano,
há um estudo do INESC analisando o impacto dessa emenda nos 2 primeiros anos. E o INESC pega aquela função cidadania do orçamento, que é a função responsável por políticas para as mulheres. A redução no primeiro ano é da ordem de 40%. No segundo ano, da ordem de 50%, ou seja, políticas para as mulheres praticamente inexistentes. E a reforma trabalhista? A reforma trabalhista, ela abala não só o mundo do trabalho, ela abala as lutas coletivas, a noção de que há espaços de organização da luta coletiva, há espaços movidos por solidariedade de todo tipo, né? Então, isso tudo é agravado com a chegada, obviamente, do governo Bolsonaro, que vem, além da ideia ultraliberal encarnada no Paulo Guedes, ele vai trazer o reforço dos estereótipos de gênero e da noção tradicional de família, né? Lembrando que a gente teve o Ministério das Mulheres, em que meninas vestiam rosa e meninos vestiam azul. Eu estou terminando, vou terminar, eu acho que falei demais, só para evidenciar que a luta das mulheres é uma luta contra a essencialização. Nós, mulheres, não somos apenas essas que habitamos corpos femininos, às vezes estamos em corpos masculinos, somos diversas, às vezes temos antagonismos entre nós, de raça, de classe, enfim, de gênero, de orientação sexual, temos, enfim, mas o que nos une, o nosso compromisso, é exatamente com o fim das dominações, de todos os tipos. Enquanto houver algum tipo de dominação no espaço nacional, no espaço internacional, a luta das mulheres, ela prossegue. E prossegue com esse compromisso de se aproximar sempre das outras lutas. Nós não vamos sair, mesmo com vitória de Lula, mesmo tendo ganhado uma eleição, nós não saímos do estado em que nos encontramos na atualidade, de pouco investimento público em políticas de direitos, se não houver o retorno da luta coletiva. E o retorno dessa luta coletiva no sentido ampliado, de que nós não somos movidos por segmentos, mas estamos juntas e juntos contra uma totalidade de dominação. Muito obrigada, me desculpem se eu me estendi. Excelente, Jéssica. Muito, muito obrigada. Muito obrigada. Com certeza enriqueceu muito o nosso debate e com você a gente anda melhor, Débora. Muito obrigada. Obrigada. De imediato, eu passo para a Fabiane Dutra. Fabi, acho que a gente troca de cadeira. Só vou te apresentar de novo, Fábio. A Fábio é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, aqui do Rio Grande do Sul, e também é parte da União Brasileira de Mulheres. Seja bem-vinda, Fábio. Boa tarde, pessoal, que está aqui com a gente na Assembleia Legislativa, pessoal que está aí virtual, parabéns pelo aniversário de data tão importante aí do MAG, das lutas que são muito necessárias e urgentes. Lamentar a perda da Marielle, há 6 anos, esperando respostas conclusivas que façam justiça. E que grande desafio depois falar depois da Débora, né, Ângela? Que é uma referência para todas nós. Nós que, historicamente, né, como a aula que a Débora nos deu, aí somos invisibilizadas, desvalorizadas, e falar de direitos humanos de meninas e mulheres nesse contexto é impossível não dizer que hoje somos as mais ameaçadas no mundo, né? Seja pela guerra, seja pelos desastres ambientais. Não temos como deixar de mencionar as mulheres e as meninas palestinas, né? Um genocídio que esse povo está vivendo, que nos deixa tão triste, que em todas as situações onde há violência, onde há destruição, as mulheres, as meninas e as crianças, as idosas, as pessoas com deficiência, as ribeirinhas, as pescadoras, né, as nossas trabalhadoras rurais são as primeiras sempre a ficarem desamparadas e as que mais demoram a serem socorridas. E
todas vítimas desse sistema patriarcal, escravagista, capitalista, que a Débora bem mencionou. E eu faço um apelo, inclusive, sempre que eu tenho a oportunidade, para que nós todas possamos nos unir para enfrentar, né, esse lugar em que nós fomos colocadas e que até hoje, em pleno século XXI, nós não conseguimos sair. Porque são direitos básicos, né? Eu citei aqui o direito à vida, que está sendo negado a essas mulheres nessa situação de guerra, enfim. Mas a Débora nos lembrou do fato, inclusive, de que a gente teve uma ministra da Mulher que ainda estimulou que pessoas pensassem que meninos só podem vestir azul e meninas rosa. Então, desde a humanização do nascimento, que nós buscamos enquanto direito humano para mudar a forma de nascer, desde a luta contra a violência obstétrica, que é parte desse processo, né, do surgimento da vida, desde o aborto legal e seguro, nós estamos aqui várias com os nossos lencinhos verdes, porque nós sabemos quem são as meninas e as mulheres que morrem, mesmo quando já existe um direito garantido em lei. E aí é que está. Nós temos muitos direitos. O Brasil é um dos melhores do mundo acerca dos direitos das mulheres. Mas está na lei e não está nas nossas vidas. Porque bastava ter uma boa educação sexual nas escolas para as meninas poderem prevenir e o aborto não continuar matando tantas meninas negras, pobres da periferia, que têm menos acesso à informação. E é por isso que o papel da escola na construção, a educação para os direitos humanos, se torna tão importante. Porque desde muito jovens, desde muito pequenas, as meninas já são ensinadas que cabe a elas um lugar e que não é todo lugar, e que é o espaço privado da exploração do nosso trabalho doméstico, materno, não remunerado, invisível muitas vezes, mas que sustenta a nossa sociedade, forma novos cidadãos e cidadãs. O direito a uma educação para a igualdade. Hoje a gente chega em qualquer loja de brinquedos, vocês vão encontrar a seção dos meninos e a seção das meninas, ainda hoje. Numa loja de roupa eu tenho 2 meninos. É muito difícil. As roupas dos meninos é tudo azul, preto. Eu buscava roupas coloridas para os meus filhos, mas é difícil de encontrar. Para a menina tem de tudo, inclusive, né? Tem muito mais variedade, porque também tem essa estimulação, né? A vaidade, a sexualização, ao consumo da estética, que também nos afeta. A busca, né, de um padrão, inclusive de comportamento, que a gente é levada a acreditar que é o ideal para tu ser desejada, para tu conquistar um bom espaço na sociedade, para tu ter o respeito do teu trabalho, ou cada uma de nós aqui não precisa ser 1000 vezes melhor, ter que provar que a gente sabe do que está falando, as quantas vezes interrompidas, mesmo quando a gente é especialista no assunto. Os homens, infelizmente, ainda acham que sabem mais do que nós. Mas também não dá para culpá-los esse tanto, porque eu acredito que nenhuma criança, nenhum menino nasce agressor, nasce violento. A sociedade que vai fazendo isso. Bom, depois de adulto é outra coisa, né, gurias? Aí, né? Também hoje tem bastante informação para não ficar reproduzindo o machismo. Infelizmente, a gente tem de todos os lados quem o faz. Mas eu acredito que a nossa participação política, apesar de hoje ela ser ainda ínfima e a gente não consegue avançar nem para os 20%, o nosso Senado é um horror, mas a nossa Câmara Federal não é melhor, né? Está muito conservadora, mas a gente precisa estimular a participação. E aí, claro, é na política, é no poder, é nos partidos, né? Encarar as eleições, estimular as mulheres a usarem o microfone, a lutarem pelos seus direitos humanos, todos eles. Só que isso exige de nós essa busca pela cidadania, seja na associação de moradores, seja nos diretórios acadêmicos, seja... Nós precisamos ocupar os espaços. Nós já somos a maioria do eleitorado. Aqui em Porto Alegre, inclusive, mais do que no Rio Grande do Sul,
e mais do que no Brasil. Porto Alegre, nós somos 55% do eleitorado. No Rio Grande do Sul, 52,5%. No Brasil, 53%. Então, o que falta, né? Para a gente alçar mais espaços para poder... Porque tem uma pesquisa de um jornal da Holanda, até trouxe o papelzinho ali, não vou me lembrar o nome, mas tem uma pesquisa que mostra que as mulheres, nos espaços legislativos, constroem muito mais políticas públicas de garantia de qualidade de vida, como saúde, educação, espaços para crianças, para idosos, são menos corruptíveis e mais dialogadoras, o que faz com que se consiga aprovar e efetivar muitos mais projetos nesse sentido. Bom, na pandemia a gente viu, né, que alguns lugares governados por mulheres tiveram muito mais sucesso do que os muito outros espaços governados por homens. Então, essa participação social a gente precisa fazer de forma ampla, de forma coletiva e desde cedo estimular. Hoje a gente tem as Olimpíadas Científicas, né? E as meninas participam, só que são pouquíssimas meninas. A gente até tem um prêmio aqui da Assembleia Legislativa das Meninas Olímpicas, que foi feito para estimular essa participação, porque o número de meninas medalhistas de ouro, prata, é quase igual ao número de mulheres hoje nos espaços de poder. Porque também a gente sempre ficou nas humanas, sempre estimuladas ao cuidado, à educação, à saúde, e nós precisamos estar nas engenharias, em todas as ciências. As meninas podem, as mulheres podem, mas nós não fomos ensinadas que nós podemos. Pelo contrário, foram sempre negados os nossos direitos mais básicos. E essa questão da participação política é muito cara para nós, porque quando nós conseguimos ingressar em maior número, aqui no estado mesmo, só agora elegemos as primeiras deputadas negras, né? A violência que vem junto com isso é muito assustadora. A Marielle chegou ao ponto de morrer assassinada com um monte de bala na cara. Só que cotidianamente, todas, olha, se tem alguma que nunca sofreu alguma violência política de gênero ou raça, eu desconheço. Todas as nossas mulheres que estão na linha de frente, ao menos as do nosso campo político, progressistas, todas elas sofrem com a violência política, que ameaça a vida delas e de suas famílias, principalmente filhas e filhos. Nós temos que ter o nosso direito à participação política, a nossa cidadania, garantidos, em condições de igualdade, para exercer os nossos espaços. E aí não são só as parlamentares e as candidatas que devem ser protegidas dessa violência. Todas nós, militantes, agentes sociais, temos que ter. As mulheres no Brasil tiveram durante 50 anos o seu direito a jogar futebol proibido. Mas até hoje, esse direito ele não é totalmente garantido. Pode jogar, mas te vira. E para nós é muito assim, né? Não é que não pode, pode. Vai. Mas as condições para garantir. O SUS, o direito humano à saúde. Aí a gente pode ficar uma tarde inteira falando dos direitos sexuais e reprodutivos, mas eu vou falar de outro, que a gente ainda precisa garantir, inclusive dentro do SUS, o direito à saúde mental para as mulheres é fundamental e é urgente, porque na pandemia todo mundo viu que nós ficamos mais sobrecarregadas, que nós tivemos que correr muito mais para garantir um outro direito básico humano, a alimentação saudável, porque ninguém quer também que só chegue o veneno para as nossas comunidades, né? Aquele alimento cheio de agrotóxico, inclusive o Brasil, mesmo durante a pandemia, liberou os mais diversos agrotóxicos que são proibidos no mundo inteiro. O nosso povo está consumindo aqui. E a gente quer uma saúde digna, e isso depende da alimentação. Então, também não quero me estender muito, tenho certeza que a Ângela tem excelentes contribuições, né?
dizer que nós não somos, nunca fomos inferiores, que o patriarcado foi ótimo nessa coisa da rivalidade feminina, justamente para a gente não se aliançar, para a gente não se unir, para a gente competir, e isso só interessa a exploração capitalista. E a gente precisa urgentemente, não é à toa que eu sou da União Brasileira de Mulheres, e não importa partido, não importa... A gente precisa estarmos juntas para, quem sabe, um dia vencer a violência que nos assola, as mais diversas violências. Isso, com certeza, vai avançar se a gente conseguir deixar as nossas divergências de lado e conseguir convergir no máximo de lutas que a gente puder. A Carla é conselheira também dos direitos das mulheres, sabe que a gente bate muito nessa tecla, né, Carla, do Conselho, de que nós somos muito diversas, temos diferentes linhas políticas, mas todas nós somos atravessadas pelas mesmas violências, é impressionante. Então, nós não temos alternativa. O planeta precisa de nós, a nossa espécie, as outras, a nossa sociedade precisa que homens e mulheres estejam unidos pela garantia dos direitos humanos. Muito obrigada. Obrigada, Fábio. Muito obrigada, Fábio, que trava uma batalha extraordinária no Rio Grande do Sul, na institucionalidade, para que a gente tenha uma Secretaria Estadual de Mulheres eficaz, né? E o Conselho também, lutando para que houvesse a posse do Conselho dos Direitos das Mulheres, né? Então, a FAB faz um trabalho muito grande para a defesa dos direitos das mulheres no Rio Grande do Sul. Me lembrei, só vou contar uma coisa que eu não sei se todo mundo viu. No dia 8 de março foi reinaugurado o Centro de Referência da Mulher, Vânia Araújo Machado, que estava no estacionamento do CAF há 3 anos, nós conseguimos com muita luta, e ainda arrancamos do governador o compromisso com a volta da Rede Lilás. Então, a gente está esperando que no próximo mês a gente já tenha reunião, porque daí a gente articula as políticas. Muito bem, Fábio, isso é muito, muito importante. Vou passar de imediato, então, para a companheira Ângela. A companheira Ângela, que faz um trabalho extraordinário no Fórum pelo Abortamento Legal, não é? Então, Ângela, traga para nós aqui todas as reflexões que vocês fazem. Tenho certeza que vai ser super rico também. Só que eu vou pedir para trocar de cadeira. Cadê as cadeiras? Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite. Acho que esse é um espaço super importante de interlocução, né? Onde a gente pode usar esse microfone para falar das nossas lutas cotidianas, né? Desse 8 de março, que é um dia de lutas, um dia de comemorar muitos avanços, como a gente viu aqui na fala da professora Débora, mas é um dia também da gente lembrar o quanto a gente ainda tem para avançar. Eu tentei organizar tudo que eu queria dizer hoje aqui de uma maneira mais sucinta, para não extrapolar o meu tempo, né? Que eu sei que... Então, mesmo eu não conhecendo a FAB, né, as coisas que a FAB trouxe estão muito dentro daquilo que eu apontei para trazer aqui hoje, né? Dentro da nossa condição desse país, desse lugar de nós mulheres, nesse lugar de desigualdade, vulneráveis a diversas formas de violência e ainda, assim, excluídas de importantes espaços de decisão, né? Vocês, todos nós, devemos ter acompanhado aqui, na semana passada, um fato que marca muito, assim, essa questão da desigualdade, de quando nós não estamos nesses espaços, da Câmara Municipal de São Paulo, que criou uma comissão da mulher, nomeando 7 representantes do sexo masculino e nenhuma mulher. Uma coisa irônica, mas ao mesmo tempo é triste e revoltante, e que é um exemplo típico dessa sociedade em que a gente vive. Então, nós somos a maioria da população brasileira, aqui no Rio Grande do Sul também, a FAB também apontou, né? Mas
nós somos também as mais letradas. A percentual de mulheres com nível superior na sociedade brasileira é em torno de 22%, e a de homens é em torno de 16%. E mesmo assim, nós somos as que recebemos os salários mais baixos, em torno de 77% dos salários dos homens. A gente ocupa em torno de apenas 30 e poucos % dos cargos gerenciais na nossa sociedade. E mesmo a gente tendo conquistado o direito ao voto desde 1932, a gente ainda não aprendeu a votar nós, mulheres. Nós temos 15% de mulheres senadoras, nós temos 17% de deputadas federais, nós temos 16% de vereadoras. O Brasil ocupa o 146º lugar na equidade de gênero em relação à questão política, a questão da inclusão de gênero. É um cenário bastante desigual. Então, no Brasil, nós convivemos com violências cotidianas contra nós mulheres. Estamos um dos piores países do mundo para se nascer mulher. Somos o 5º maior em taxa de assassinato de mulheres. A violência, ela é naturalizada e muitas vezes imperceptível. A casa ainda é o pior espaço e o mais frequente das agressões contra as mulheres. Mas as agressões físicas, elas ainda são as mais denunciadas, as que a gente mais tem notícias, né? A violência sexual ainda é muito silenciada e a gente sabe que o que aparece nos dados, mesmo assustadores, de mais de 60 mil casos de estupro por ano no Brasil, são dados subnotificados que representam apenas 10% do que realmente acontece. Então, eu falo desse lugar de trabalhadora da saúde, né, de mais de 20 anos de experiência, atendendo a mulheres que passam por essas situações e que buscam um sistema único de saúde para atendimento. E o que a gente sabe, então, em termos gerais, é que a gente até já tem falado das violências, né? O tema está na mídia, está nos noticiários, mas a gente ainda não conseguiu tocar em algumas questões que são fundamentais e que fazem parte da nossa vida sexual e reprodutiva, de todas nós mulheres, que é o aborto. Porque esse é um tema tabu, ele é capturado pelos ideais fundamentalistas religiosos, que resumem o corpo feminino em primeira ordem como um mero objeto da reprodução humana. O aborto, apesar de fazer parte da vida sexual e reprodutiva das mulheres, não tem um lugar de discussão nem em espaços de formação das diversas profissões, tanto da área da saúde quanto do direito. Também não tem espaço nas rodas de conversas entre mulheres. Mulheres não falam com outras mulheres sobre aborto. Em mais de 20 anos atendendo mulheres em um hospital público de Porto Alegre, é quase unânime entre as que chegam para atendimento após uma violência sexual nunca terem conversado com alguém sobre aborto. Nem com a mãe, nem com as amigas, nem com o profissional de saúde. Há uma negligência em relação ao tema que cerca a vida de todos nós de alguma forma e que é considerado um tema de saúde pública. O aborto é a 4ª causa de óbito materno no Brasil. Atrás apenas de hemorragias, doenças hipertensivas e infecções puerperais. Estima-se que a cada ano são cerca de 230 mil mulheres sejam internadas pelo SUS em decorrência de abortos inseguros. Porém, o número de abortos provocados é muito maior, já que nem todas as mulheres necessitam ou conseguem acessar os serviços de saúde nessa situação. Presume-se que o número de abortos praticados no Brasil anualmente seja de cerca de 1 milhão. Esse é um tema clandestino, mas que faz parte da vida das mulheres. Isso é demonstrado pela Pesquisa Nacional do Aborto, uma pesquisa coordenada pela professora Débora Diniz, que foi realizada em 2010, em 2020 foi repetida, né? E esse estudo ele demonstrou que 1 em cada 5 mulheres em 2010 e 1 em cada 7 mulheres em 2020 já realizaram um aborto na vida. A estimativa aponta para aproximadamente 500 mil abortos induzidos por ano. Interessante ressaltar
que não houve diferença relevante em função de crença religiosa, escolaridade ou classe social entre as mulheres que relataram ter feito um aborto. Mulheres de todas as classes sociais, níveis educacionais, idades e religião recorrem ao aborto. Porém, as populações mais vulneráveis se impõem o risco do aborto inseguro, o acesso ao aborto nas classes mais favorecidas, para as que podem pagar pelos preços elevados dos serviços, a clínicas privadas, também clandestinas, porém seguras, ou a busca pelo procedimento em uma viagem ao exterior em países que não criminalizam o procedimento. No contexto da ilegalidade, clandestinidade e insegurança, são as mulheres pobres, negras e jovens que possuem os maiores riscos de adoecimento e óbito. Evidências científicas demonstram que mulheres negras, analfabetas ou semi-analfabetas, morrem 2,5 vezes mais em consequência do aborto do que as mulheres brancas. Essa é uma situação gritante de iniquidade na sociedade brasileira. Cabe ressaltar aqui que nos países em que o aborto foi descriminalizado, onde a legislação permite a realização do aborto por opção da mulher, a ocorrência de abortos diminuiu no decorrer dos anos. O Brasil tem uma das legislações mais rígidas em relação ao aborto do mundo, sendo que a lei só permite que ele seja realizado em 3 situações. Quando há um diagnóstico de anencefalia, que é uma má formação fetal incompatível com a vida, a decisão do STF de 2012. E desde 1940, pelo Código Penal Brasileiro, quando há um risco de vida para a mulher ou quando essa gravidez é decorrente de violência sexual, de estupro, né? E eu queria aqui fazer uma observação em relação ao cenário de guerra, que a Fábio comentou, e a professora Débora também, né, do pós-guerra, que esse Código Penal, ele é um código de pós-guerra, e ele tem a ver com a prática do estupro como crime de guerra, onde as mulheres são os alvos, né? E a gente sabe que em algumas guerras nasceram centenas e, quem sabe, milhares de crianças frutos dessa violência que é perpetrada contra as mulheres. Então, no Brasil, mesmo nessas condições, onde a lei permite, as mulheres muitas vezes têm o seu direito negado por vários obstáculos que são criados. As pesquisas demonstram que aproximadamente 7% das mulheres engravidam depois de uma violência sexual. E diante dos números que eu já apontei, né, de mais de 60 mil casos de estupro no Brasil, ressaltando de novo que esse é um dado subnotificado, que representa em torno de 10% do que realmente acontece. Teriam, então, em torno de 4.200 gestações não intencionais, causadas por situações de estupro. Mesmo alarmante esse dado, né, o que nós vemos é que isso é a ponta do iceberg. Porque o que realmente é previsto em termos de projeção do que realmente acontece é calculado uma estimativa de 820 mil casos de estupro a cada ano no Brasil. Seria um estupro a cada 2 minutos. Só no meu tempo de fala, muitas mulheres no Brasil já passaram por essa situação. A consequência disso, em torno de 57 mil gestações não intencionais. A minha pergunta é, onde estão essas mulheres? Porque, segundo o Ministério da Saúde, no ano de 2022, apenas 1.823 abortos por razões médicas e legais foram realizados no país. A conta não fecha. Onde estão essas mulheres que não conseguiram acessar o seu direito? Pesquisa realizada aqui em Porto Alegre, que construiu uma série histórica de casos, também apontou que menos de 10% das vítimas de violência procuram a polícia para fazer denúncia. Porque as mulheres, após uma violência sexual, na sua grande maioria, não buscam nenhum tipo de ajuda, não fazem BO, não procuram serviços de saúde, não contam para as amigas,
não contam para os familiares, elas são silenciadas. E isso acontece por vários motivos. O primeiro deles, e que eu vou compartilhar aqui com vocês alguns, o primeiro deles é a vergonha diante da situação. As mulheres que passam por uma violência sexual, elas referem sentimentos de humilhação, de exposição relacionados a algo muito íntimo. Ter que contar para alguém, seja conhecido ou profissional, é algo extremamente custoso. O segundo motivo é o medo das ameaças que elas recebem. Mesmo em caso em que o agressor é desconhecido, as ameaças elas são comuns, de dizer que sabe onde ela mora, qual é o trajeto, que se houver uma denúncia, vai ter uma vingança. Essa ameaça ela é extremamente real e assustadora das mulheres. E muitas vezes o agressor é conhecido, né? A pessoa próxima ou é o companheiro, e essa violência vem cercada de outras violências, como a física, como a psicológica, e que também fazem com que a mulher fique em silêncio. O terceiro motivo pelo qual as mulheres não denunciam é o receio do julgamento e da culpabilização. A desigualdade de gênero é o pano de fundo que contribui para que as mulheres sejam apontadas como responsáveis pela violência sofrida. Questionamentos carregados de juízos morais que apontam a vítima, seu comportamento, a roupa que ela usava, o lugar que ela foi, a bebida que ela tomou, como responsáveis que provocam o comportamento agressor do homem. É um medo real, visto que no Brasil, 1 em cada 3 pessoas acha que a vítima é culpada pelo estupro. Isso foi demonstrado por uma pesquisa realizada em 2016 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que perguntou para os brasileiros e brasileiras: você concorda ou você discorda da seguinte frase? Mulheres que se dão ao respeito não são estupradas. 42% dos homens concordou e, pasmem, 30% das mulheres também. 30% das mulheres também acredita que a mulher que usa roupas provocantes não pode reclamar se for estuprada. É uma inversão do lugar da culpa. Por outro lado, e é interessante que a mesma pesquisa evidencia que 85% das mulheres brasileiras e 46% dos homens têm medo de sofrer alguma agressão sexual, o que demonstra um importante paradoxo entre o fenômeno naturalizado, o estupro, e a percepção em relação a ele mesmo. Nesse sentido, a banalização da violência sexual, base da cultura do estupro, demonstrada pela culpabilização das vítimas, está profundamente arraigada no tecido social. A dificuldade para buscar ajuda e a preocupação com os julgamentos que serão feitos a seu respeito, fato que transforma o estupro em um crime que envergonha a vítima e não o agressor, é um reflexo dessa dinâmica social que banaliza a violência sexual contra as mulheres. O quarto motivo, e talvez o mais importante, pelo fato que as mulheres não buscam nenhum tipo de ajuda, é a falta de informação. Onde buscar ajuda? Quais os direitos da mulher após uma violência sexual? Muitas vezes até reconhecer que o que aconteceu foi uma violência sexual. Tudo isso influencia na invisibilidade social do tema. As mulheres, em geral, não possuem o conhecimento sobre quais ações e violências se enquadram como estupro. Após a exposição à violência, há uma série de cuidados imediatos a serem tomados e que não são do conhecimento da população em geral. Esses cuidados envolvem profilaxia contra infecções sexualmente transmissíveis e o uso de anticoncepção de urgência num período de até 72 horas para prevenir a gravidez. E aí, eu volto a falar do aborto. A grande maioria das mulheres só revela a violência sexual a qual foi submetida quando ela descobre que engravidou dessa violência. A internet hoje tem sido uma importante aliada como fonte de informação. Na maioria das vezes, a busca no Google é por como abortar. E aí, nessa procura, elas se deparam com dados de violência sexual e descobrem que existe um aborto legal, que pode ser realizado em situações de violência.
As mulheres percorrem uma longa rota crítica até chegar ao serviço e conseguirem exercer o seu direito. Rota crítica é o que a gente chama para descrever as diversas idas e vindas das mulheres em diferentes locais, serviços e pessoas, até conseguirem a informação e até chegarem ao que a gente chama de serviço de aborto legal, que são serviços de referência para realizar esse procedimento no Brasil. Após a violência sexual, superando a vergonha, o medo, a culpabilização, conseguindo a informação, e onde existem os serviços de referência, ainda assim o direito não está garantido, porque no Brasil, apenas 2% dos municípios têm serviços que realizam aborto legal. E a maioria deles fica nas grandes cidades, nas capitais, sendo que o outro grande obstáculo que se interpõe às mulheres nessa situação são as longas distâncias que elas precisam percorrer até conseguir acessar a um desses serviços. São centenas de quilômetros a serem percorridos muitas vezes, sem apoio, sem condições financeiras, sem ter com quem deixar os filhos, abandonando empregos, estudos, relacionamentos, enfim. No Rio Grande do Sul, a gente tem 8 serviços, 4 ficam na capital, Hospital Presidente Vargas, onde eu trabalho, Hospital Fêmea, Hospital Nossa Senhora da Conceição e Hospital de Clínicas. No interior, a gente tem mais 3 serviços, um em Canoas, no Hospital Universitário, um em Caxias, no Hospital Geral, e um em Rio Grande, no Hospital Miguel Rier. Mas imaginem só uma mulher engravida de uma violência sexual em Passo Fundo, em Santa Rosa, no Alegrete, em Horizontina, Coronel Bicaco, enfim, são dezenas ou centenas de quilômetros a serem percorridos. São prejuízos sociais, financeiros, de saúde mental, decorrentes de obstáculos atrelados ao estigma da criminalização. Eu sei que eu já extrapolei meu tempo, tá? A gente teria muito ainda para apontar aqui, né? Mas o que fica explícito, assim, diante do que eu consegui aqui expor e aonde eu quero chegar, é que a gente precisa avançar muito ainda em relação à equidade de gênero. A equidade de gênero é um direito das mulheres, um direito humano das mulheres, e é a base do exercício da democracia. Esse avanço exige que nós, mulheres, tenhamos plena autonomia de decisão sobre nossos corpos, de modo seguro, de modo integral. Seguimos na luta, então, pelo direito de ter direito. Muito obrigada por esse espaço de fala. Muito obrigada também a Ângela. Pode ficar aqui, Ângela, para não ter a dança das cadeiras de novo. A gente já está um pouquinho adiantado da hora. Não sei se a Fábio tem que sair, tem outro compromisso. Tem uma outra reunião. Agradecer a Fábio, pedir uma salva de palmas para ela. Gostaria também de animar que as companheiras que estão aqui, nós vamos abrir 2 falas, 2 companheiras, preferencialmente, que gostariam de fazer essa intervenção agora, a partir dessas falas tão bonitas, tão brilhantes, das 3 companheiras que estiveram conosco. Se deu partir. Vou para a sala da frente. Faz parte. Lá vai tentar pegar o fundo. Obrigada. Obrigada, Fábio. Então, companheiras, 2, infelizmente, é a opressão do tempo. A Marina já está se inscrevendo, mais uma companheira que gostaria de se manifestar aqui. Marina? Me inscrevi, Alexânia, mas no virtual. Não tem que vir aqui para frente, se vai funcionar. Por favor, daí depois a gente faz o encerramento. A professora Débora também deve estar bastante adiantado da hora. Marina, intervençãozinha breve. Olá, boa tarde a todos nessa sala. Vou agradecer as convidadas que aceitaram e, principalmente, vou pedir licença para as outras convidadas,
Mas a Ângela, que sempre topa nos convites malucos, né? E é sempre maravilhoso te ouvir. E eu quero dizer duas coisas. Uma é se vocês notaram a postura e o silêncio na sala quando a Ângela começa a falar. Quando a gente fala da realidade que os trabalhadores do SUS e do SUS, os trabalhadores da política pública enfrentam, a gente está falando da realidade da maioria das mulheres do Brasil. Essa realidade que é fora da ideia do privilégio, que é fora da segurança de sair da sua casa e saber que vai chegar inteira. Da segurança de eu, uma mulher branca, cis, né, hétero, conseguir dizer que eu sofri uma violência e receber um abraço e uma escuta. Eu trabalhei com a Ângela há algum tempo, não no mesmo serviço, e eu vi inúmeras vezes ela brigando com o setor judiciário, defendendo que a fala da mulher a respeito do que era uma violência realmente era uma violência. Que a violência sexual ela não precisa ser no sentido da força física, né? Ela não precisa deixar marcas físicas irreparáveis. Ela pode ser a coerção, ela pode ser a autoridade. E aí a gente fala de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Então, quando vocês escutam o pessoal que está na frente, que é quem vai reparar, costurar em linha dupla, como diria a nossa Lígia Teles, todas as feridas, o desconforto no corpo faz com que todos nessa sala ficassem paralisados. Ninguém se mexeu, teve um silêncio absurdo. E é a partir daí que eu acho que a gente precisa começar a luta pelos direitos humanos. É falar da frente. É falar daquilo que acontece quando a gente não está olhando e não está discutindo que pauta é mais importante. Porque dentro das violências de gênero não há hierarquia do que é pior ou não. E quando a gente fala de gênero, a gente fala de raça também. A segunda coisa que eu queria falar é que existem muitas mulheres teóricas há muitos anos falando sobre, por exemplo, o que é família, patriarcado e todo o resto. A gente tem junto a Gayle Rubin, que fala uma crítica a Engels e a família, né, a origem da família. A gente tem Diotima lá no início, com críticas a Aristóteles e Platão. Né? Então, eu vou pedir que as pessoas que estão me ouvindo também possam ir olhar esse monte de mulheres e referências que a gente tem, falando de uma outra perspectiva. Porque não existe conhecimento, e se a gente quer pautar a política pública, a gente vai ter que conhecer as coisas pelas quais a gente está pautando. Não existe conhecimento que não seja situado. Eu agradeço. Muito obrigada. Obrigada, Marina. Muito obrigada. Muito incrível. Mais uma companheira que gostaria de se manifestar. Depois a gente encerra. A Cris. A Cris está inscrita, então, por favor, Cris. Oi, boa tarde. Dá para escutar? Dá sim. Tá, obrigada. É que eu estou sem câmera, então também fiquei receosa com relação ao microfone. Primeiro, agradecer, né, que a gente conseguiu fazer esse encontro hoje, e agradecer a Débora, a Fábio, que já saiu, Ângela, que bom ter te ouvido, né, e te visto desde aqui. Dizer que eu gosto muito da ideia de que nós estejamos fazendo essa referência ao 8 de março, no dia 14 de março, né, fazendo alusão a esse movimento tão importante na luta das mulheres, e que me parece urgente e necessário que a gente fale da perspectiva do 8 de março em abril, em maio, em junho, né, e todos os dias do ano, porque essa luta ela é uma luta persistente, né? O 8 de março ele representa a possibilidade do feminismo contra o poder da violência machista, e ela acontece todos os dias. Né? Um feminismo que leva em conta a inclusão desde uma perspectiva interseccional, muito bem tratada, né, pela Débora, e que nos convoca para uma resistência contra o racismo, contra o classismo e contra o capacitismo, né, contra o etarismo, dentro dessa lógica, de fato, da interseccionalidade como tal. Que o 8 de março seja um marco, mais uma vez,
para que as nossas vozes por igualdade, por liberdade e pelo fim das violências encontrem, de fato, lugares de ressonância. Talvez por isso, né, Marina, o silêncio na sala, porque ressoa aquilo que nos dói, ressoa aquilo que nos assola cotidianamente. E quantas, né, lutas a gente tem pela frente. Fico muito contente também de ser no dia 14 de março, um dia muito emblemático, e eu vou terminar com uma frase da Marielle que diz assim: as rosas da resistência nascem no asfalto. A gente recebe rosas, mas vamos estar com o punho cerrado, falando de nossa existência contra os mandos e desmandos que afetam nossas vidas. Então, que a gente possa, de fato, seguir com os punhos cerrados, né, nessa luta aí cotidiana pelo fim de toda e qualquer forma de violência contra as mulheres, e convidar aí as companheiras e os companheiros para se juntar conosco às 18 horas na Esquina Democrática, né, para poder fazer essa caminhada aí até o Largo do Zumbi, também em alusão ao 8E. Muito obrigada, Alexânia, também por toda a articulação aí. Um abraço. Obrigada, Carlinhos. Muito obrigada. E agora eu gostaria, então, de passar para as duas companheiras que fizeram as intervenções para uma breve saudação final. Podemos começar com você, Ângela? A professora Débora? Pode contigo mesmo. Então, de novo, só agradecer esse espaço, né? Acho que é um tema que exige muita dedicação e é um trabalho árduo, esse trabalho do dia a dia, né? De percepção em loco dessa violência que é tão brutal, né? Que marca não só as mulheres que chegam para o atendimento, mas que marca todos nós, de uma forma muito impactante na restrição das nossas escolhas cotidianas, no direito de ir e vir, pelo medo de poder ser uma das vitimadas por essa violência. Então, obrigada de novo por essa escuta e por essa possibilidade de interlocução. Mais uma vez, obrigada, Ângela. Professora Débora, desculpa o adiantado da hora, eu tinha lhe prometido que seria curtinha, a gente já está bem avançado. Imagina. Breve saudação final, professora Débora. Eu quero agradecer bastante, eu acho que é uma oportunidade. A gente... Eu estou muda? Só um instantinho. Pode falar. Bom, eu quero agradecer muito o convite e quero dizer da importância dessa oportunidade para refletirmos que a luta das mulheres ela está longe de uma vitória final, né? Nós, enfim, sofremos retrocessos significativos em tempos mais recentes. Nós vemos ainda hoje a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados preocupada em não permitir a discussão de gênero em sala de aula, né? A luta das mulheres ela passa necessariamente pelo ensino, né? pela formação de crianças que crescem sabendo que meninas e meninos são iguais em direitos e deveres. Portanto, eu quero agradecer mais uma vez e desejar que a gente possa ter no futuro outros momentos em que possamos celebrar um pouco mais. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Débora. Ângela, vou pedir a todos uma salva de palmas. Reiterar o convite para que participemos todos que estão nos ouvindo aqui dessa sala para participar da caminhada de hoje, às 18 horas, com concentração na Esquina Democrática, né, rumo ao Largo Zumbi. E assim a gente encerra essa parte da reunião e eu repasso aí a condução da mesa para o nosso presidente Júlio. Bom, então,